Então, nós vamos começar falando sobre por que o plano de Deus não se cumpre para Israel. Porque a aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó é uma aliança eterna. E essa aliança não vai mudar. E é isso que a gente vai ver. Então, olha só. Vamos lá em Gênesis 12, do verso 1 a 3. Está escrito: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o plano de Deus para Israel, continuando. A aliança é eterna, como eu já disse. Isso não mudou. Então, essa crença de que a igreja substituiu Israel, ela não encontra muito base bíblica. Vamos ver o que está lá em Jeremias, no capítulo 31, verso 35 a 37. Diz assim: Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz branir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então, gente, aqui você está vendo que a aliança é eterna. Não tem como medir o céu, não tem como sondar os fundamentos da terra embaixo. Então, se isso mudasse, as ordenanças, se falharem as leis fixas do universo, ele rejeitaria a descendência de Israel. E isso não aconteceu até hoje e não vai acontecer. Olha só. Continuando, vamos ver. Deus promete restauração. Por quê? Porque a história do povo de Israel é uma história que uma hora ele ouve o Senhor, depois ele deixa de ouvir, ele ouve de novo. Então, em vários momentos, houve uma separação, mas Deus promete uma restauração. A gente vai ver isso lá em Ezequiel 36, 26. Que diz assim: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. E olha, as coisas que estão escritas na Bíblia, nenhuma delas deixa de ser cumprida. O que acontece? A Bíblia, ela não põe só a parte boa, a parte bonitinha, ela conta toda a história. Então, há um juízo por cada vez que o povo esqueceu de Deus. Então, há um julgamento. Deus julga o seu povo. Jeremias 16, 18 diz assim: primeiramente, pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Então, houve momento que Israel se esqueceu de Deus? Sim. Da mesma maneira que nós. Aqui não somos brasileiros? Todos os brasileiros conhecem a Jesus? Não. Da mesma maneira, nem todo o povo de Israel conhecia o Senhor. Então, eles não são diferentes de nós. Mas o Senhor, ele pede intercessão para que a situação mude e diz que julgou o seu povo. Então, o Senhor está sempre chamando por misericórdia. Olha só o que está em Isaías 40, verso 1, 2. Diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus.
Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é vindo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então a gente sabe que a história do povo judeu é uma história marcada de muita dor, de muita perseguição. E a própria Bíblia declara que eles já receberam em dobro por todos os pecados. E olha só, aqui nós vamos ver algo tremendo. Por quê? Porque a história de Israel não ficou restrita a Israel. Deus tem um plano, um projeto que através de Jesus, dos dois povos, foi feito um. Há uma unificação entre o povo Israel e o povo que passa a ser a descendência de Jesus. Então, olha só, Deus unifica o seu povo. Vamos ver o que está escrito em Efésios 2, verso 13 a 16. Diz assim: mas agora em Cristo, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois povos, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, a gente vai ver que Deus não rejeitou o seu povo. E a nação tem a promessa de redenção. Vamos lá em Romanos 11, como está vendo aí vocês nos slides, estão acompanhando comigo. Então, vamos ver o Romanos 11, o verso 1, 26 e 29. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. E assim como o Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então não há mudança, Deus não muda aquilo que ele falou, aquilo que ele disse. Isso vai se cumprir. E aí nós vamos ver o que a gente viu Israel e agora nós vamos ver Jerusalém. Quem é Jerusalém? Qual é o significado de Jerusalém? Olha só, está lá no Salmo 48, 2. Diz assim: seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra, o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Então, quem é o monte de Sião? É a cidade do grande rei. Então, vamos ver para fechar quem é a cidade do grande rei. Aí, em Mateus, vai explicar especificamente. Mateus 5,35. Nem pela terra, por ser estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Então, a gente viu no Salmo falando que há uma cidade do grande rei. E aqui em Mateus, ele identifica, é Jerusalém, a cidade do grande rei. E assim, nós vamos ver também qual é a importância de Jerusalém para nós. Então, nós vamos ver em Ezequiel 5:5, assim diz o Senhor Jeová, esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Então, aqui nós estamos vendo Jerusalém no meio das nações. Então, nós podemos entender como o centro, porque as nações e terras estão ao redor dela. E a gente sabe que o relógio de Deus está em Israel, está em Jerusalém. Agora, a gente viu, né, que a aliança é eterna, que Deus não mudou o seu plano. E agora, qual é o projeto de Deus para você? Então, nós estamos aqui para descobrir qual é o propósito de Deus para nós.
Então, o plano de Deus para você e sua igreja não se completa sem passar por Israel e Jerusalém, a cidade do grande rei. Por quê? Pelos versículos que a gente já leu e por outros versículos que nós vamos ler agora. Deus nos deu a Bíblia para, através dela, conhecer e entender o que ela diz sobre Israel e qual o seu papel no plano de Deus. Aquele consolar Israel, que nós lemos os versículos atrás, que é Isaías 40:2, que diz: consolai o meu povo, bradai-lhe que é chegado o fim da sua velhice, que já recebeu em dobro por tudo quanto disse. Então, também nós devemos orar por Israel. Devemos orar pela paz de Jerusalém. Então, nós vimos o consolar Israel, orar por Israel. Nós vamos usar como referência o Isaías 62, versos 6 e 7, que diz assim: ó Jerusalém, sobre os teus muros os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós, nem deis a ele descanso, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por objeto de louvor na terra. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que vem a tua salvação. Eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. E chamar-lhes-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu serás chamada, procurada, a cidade não desamparada. Também veremos o Salmo 122, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então, nós vimos até agora versículos bíblicos que nos falam sobre qual é o projeto de Deus para você. O plano de Deus para você e sua igreja não se completa sem passar por Israel, pelo que a gente está vendo até agora, né? Então, está na Bíblia a aliança, como ela é eterna. Agora que você já sabe qual o projeto de Deus para você em relação a Israel, agora que você sabe que a aliança de Deus é com o Israel físico, vamos conhecer um pouco sobre este Israel físico, que nasceu em um só dia, em 1948. Veremos alguns dados e algumas imagens sobre Israel. Então, nós vamos ver aqui um mapa do norte da África, o sul da Europa e uma parte do Oriente Médio, que está aqui, ó, aqui Arábia Saudita. Essa parte pretinha, pequenininha aqui, que mal a gente dá para enxergar, é o Israel físico. Veja bem, olha o tamanho da África, o tamanho do sul da Europa, aqui Arábia Saudita e o tamanho de Israel. Até eu abri aqui, ó, eu criei uma visão para você ver o tamanho de Israel. É muito pequeno. Então, tá vendo? Um outro mapa que a gente pode ver Jerusalém. Aqui está a Jordânia e aqui o Egito. Aqui nós vemos uma imagem de satélite de Israel, que é esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Vemos a bandeira de Israel, né? A estrela de Davi, a bandeira de Jerusalém, né? Que é o leão da tribo de Judá. Né? Aqui está escrito em hebraico Jerusalém. Aqui nós vemos um mapa que, lembra que nós lemos Ezequiel 5:5,
que Jerusalém foi colocada no meio das nações. Então, aqui a gente vê as 12 portas de Jerusalém. E então, mostrando o mundo em relação a Israel e a Jerusalém como centro. Agora nós vamos ver alguns dados, né? Israel, a capital é Jerusalém, tem uma área de 20.700 quilômetros quadrados. Olha só, o Brasil é 8.516.000, ou seja, o Brasil é 401 vezes mais do que Israel. Olha a distância de norte e sul de Israel, 412 quilômetros, daqui no Rio. E no Brasil nós temos 4.394, ou seja, o comprimento do Brasil é 10,66 vezes mais do que Israel. A distância leste-oeste em Israel tem apenas 130 quilômetros, antes daqui para Curvelo. O Brasil temos 4.319 quilômetros, é 33 vezes mais largo do que Israel. Olha a população. Em Israel, a gente tem em torno de 8.808.684. Isso é dado de 2000 do último censo. E no Brasil também, no censo de 2010, que tem 204 milhões. Ou seja, no Brasil tem 24 mais pessoas do que Israel. A proporção de homem e mulher é similar, né? Tem 4.348.297 homens e 4.460.387 mulheres. A língua oficial é o hebraico e o árabe. Os principais produtos é agropecuária, indústria, turismo. A moeda é o shekel, novo shekel, né? O produto interno bruto é 308 bilhões, dando uma renda per capita de R$ 34.907. A expectativa de vida em Israel é de 82 anos, dado de 2019. No Brasil é 75. O produto interno bruto, né? A gente falou na tela anterior que era 308 bilhões. No Brasil, claro, o Brasil é muito maior, ele tem 5,22 vezes o produto interno bruto de Israel. E a renda per capita em Israel é 4,5 vezes acima da renda brasileira, que é $7.640. Agora um pouquinho de história, os principais fatos. Então, 1000 anos antes de Cristo, a gente tem o reinado de Davi. Em 722 antes de Cristo, a gente vê que o reino de Israel foi dominado pelos assírios. Em 586, Nabucodonosor, né, fez guerra a Israel, dominou e levou o povo cativo para a Babilônia. No ano 70 da nossa era, o templo foi destruído por Tito, né, pelo Império Romano. Aí você vê, passou quase 2000 anos para que Israel se tornasse novamente um Estado independente. Em 1948, nasceu Israel. Em 1967, Jerusalém retorna para Israel. De 48 até 67, ela ficou debaixo do domínio da Jordânia. Em 1973, no dia do perdão, que é o Yom Kippur, o dia mais sagrado para os judeus, Israel foi invadida por todos os vizinhos. Ao norte, o Líbano, ao sul, a Jordânia, o Egito, todos os vizinhos invadiram Israel. Em 1991, houve a guerra no Golfo. Muitos mísseis foram lançados contra Tel Aviv. Em 2002, nós temos o que a gente chama intifada, que foi a revolta dos palestinos.
Em 2005, o Irã começou publicamente a declarar em todas as suas reuniões, em toda oportunidade, que era necessário destruir Israel, que ele deveria ser varrido do mapa. A gente até estranha como é que o Irã faz parte da Organização das Nações Unidas e não toma nenhuma repreensão por causa disso. Aqui, gente, eu tirei uma foto em uma oportunidade que eu fui na Jordânia, e lá tem o globo. E o globo, tá vendo? Tem a Líbia, o Egito, o Iraque, e aqui não aparece Israel. Então, são coisas assim que é difícil de acreditar, mas eu entrei na loja, tirei uma foto do globo e não aparece Israel. Aqui nós vemos uma vista de Jerusalém. O portão dourado é o portão que ele está fechado, né? A gente acredita que Jesus, quando voltar, vai passar por esse portão. Aqui a gente vê a mesquita, que foi construída no lugar onde era o templo, no Monte Sião, que foi destruído no ano 70, né, da nossa época. Então, aqui a gente vê a vista de Jerusalém a partir do Monte das Oliveiras. Aqui a gente já pode ver algumas oliveiras. É um vale e a Jerusalém antiga, a Jerusalém amuralhada. Uma outra vista da cidade antiga, né? Aqui a gente vê as muralhas mais ao longe. E aqui também dá para se ver o Monte das Oliveiras. E lá ao fundo já existem prédios da Jerusalém moderna. Mais uma vista, né, de Jerusalém, aqui a parte amuralhada, né, o Monte das Oliveiras. Aqui nós vemos o Muro das Lamentações. O que é isso? Porque é o lugar mais sagrado, mais importante para Israel. Porque é o que sobrou do segundo templo. Então, foi destruído, Jerusalém foi destruída várias vezes, o templo foi destruído, mas nas escavações recuperou-se uma parte desse muro. Então, os judeus oram aqui, lamentando a destruição do templo e aguardando a restauração do templo, que é a promessa. Aqui, gente, nesse pedacinho aqui, ó, talvez não fique muito claro, mas essa foto foi tirada em outubro de 2006, era época de tabernáculos, então, até o dia de hoje se fazem as cabanas cobertas de plantas de um tipo de capim, aonde eles vão rememorar o tempo que eles ficaram peregrinos, os 40 anos no deserto. Aqui é uma vista mais próxima, né, do Muro das Lamentações. Aqui, esse os sacerdotes no Muro das Lamentações. Até o dia de hoje, eles se vestem, né, com o talite, com a tefilá. Aqui, as pessoas, os jovens de 13 anos estão passando pelo bar mitzvah, que é quando o rapaz se torna adulto. Então, os rabinos perguntam às crianças sobre a Bíblia e ele é considerado, deixou de ser criança. Então, esse momento foi muito tremendo. Essa foto foi tirada em 2002, porque havia muitos etíopes aqui, que vieram da Etiópia, são judeus que preservaram a tradição durante, né, milênios. Disse que quando a rainha de Sabá voltou, né, ela levou a tradição para a Etiópia e, inclusive, recentemente voltaram novos etíopes para Israel. E aqui nós vemos uma vista do que se acredita ser o provável local
aonde Jesus foi colocado, o túmulo de Jesus, e a partir daqui ele ressuscitou. É chamado Jardim da Tumba. Fala-se provável porque ninguém tem certeza absoluta. São 2.000 anos de diferença. Aliás, 2.020 anos, né? Então, pelas características do local, elas mais se adequam à descrição bíblica de que havia um jardineiro, se havia um jardim, havia uma fonte de água, e vários sinais bíblicos apontam para este lugar ser o lugar onde foi colocado nessa porta aqui, ó, seria o túmulo de Jesus. Mas ele não está aí, ele ressuscitou, que é a melhor notícia do mundo, né? Então, é o que está escrito, né, na porta lá. Ele não está aqui porque ressuscitou. E em um outro lugar, existe uma oliveira, uma videira e um trigo, aonde se acredita também que foi o cenáculo, onde ocorreu a última ceia e onde os discípulos estavam reunidos para receber o batismo no Espírito Santo. Aqui é a Igreja do Santo Sepulcro. Então, existe, né, uma disputa por lugares sagrados. A Igreja Católica foi a maior guardiã até hoje dos locais santos. Então, a maioria dos locais santos, né, em Israel e Jerusalém está debaixo da jurisdição da Igreja Católica. E nessa oportunidade aqui, na Igreja do Santo Sepulcro, eu achei interessante, foi essa foto falando de pessoas que haviam sido decapitadas por serem cristãos. Isso é uma realidade. Para nós, ela é distante, né? Nós brasileiros, mas é uma realidade que está presente no mundo. Aqui, essa é foto de 2006, é a menorá de ouro em Jerusalém. Então, o que é a menorá? A menorá é o símbolo da igreja, né? Ela é o castiçal de 7 braços que foi ordenado a Moisés construir e que depois em Apocalipse está escrito na visão de João que Jesus andava por entre os castiçais de ouro. E o significado desses castiçais são as 7 igrejas. Então, é algo muito importante para nós cristãos também, não só para os judeus a menorá é importante, mas ela é o símbolo da igreja, está lá em Apocalipse. Aqui uma outra vista da menorá. Essa é uma menorá de ouro, vocês veem que ela está aqui toda circulada de vidro blindado, então ela muda de posição. Aqui é em 2016. Naquele slide anterior, ela 2006, ela estava em um local e agora ela está em outro local. Aqui é uma oliveira, do Jardim das Oliveiras. Acredita-se que esta oliveira, ela seja dos tempos de Jesus. Ela tem um tronco, né, imenso. Então, acredita-se que nesse local Jesus chorou, estaria o Getsemane. Aqui a gente vê o entardecer em Jerusalém, no ano de 2016. Nós vemos a cidade amuralhada e existem construções novas, mescladas com a cidade antiga. Aqui é uma foto que eu tirei de mulheres no exército, porque elas também servem aos 18 anos. Os homens servem 3 anos e as mulheres por 2 anos. Aqui em Cafarnaum, a cidade onde Jesus viveu. Então, esse é um templo que é construído onde teria sido a casa de Pedro. É um lugar também muito visitado, um lugar, né, que conta parte da história da igreja. Aqui nós vemos o Rio Jordão. Engraçado, né, que para nós brasileiros, a gente é acostumado com rios tão grandes, tão imensos como o Rio Amazonas, o nosso Rio São Francisco também é grande. Veja,
o Rio Jordão é um rio, assim, para nós seria até quase como um córrego. Mas aqui, até o dia de hoje, ocorrem os batismos, porque muitos cristãos, quando estão lá, eles sentem e querem fazer o segundo batismo, né, como um símbolo, um ato profético de estar em Jerusalém, estar onde Jesus foi batizado. Aqui eu tirei essa foto que eu achei muito simbólico. A multiplicação pertence ao Senhor. Então, o Rio Jordão é um local de batismo, e peixe, né, também é um símbolo do cristianismo, fala de multiplicação. E eu achei interessante que nesse momento, né, tinha um monte de peixes, né? Aqui é a réplica do tabernáculo em Timna, no sul de Israel. Por acaso aqui estão minhas filhas. Essa é uma foto de 2005. Então, existe, né, a réplica do que seria o tabernáculo de Moisés. Aqui eu tirei uma foto pessoal porque eu achei assim, interessante falar para vocês que existe oportunidade de se trabalhar como voluntária em Israel. Então, em 2016, eu trabalhei numa base de telecomunicações. Eu ficava aqui soldando, né, vários rádios, vários equipamentos. Então, eu me alistei numa ONG e fiquei lá um mês, né, de voluntária. E isso permite você viver mais intimamente com o local, com as pessoas, conviver, né, com os soldados, com, né, os habitantes lá de Israel. Aqui também foi uma outra foto com as madrihotes, que são as meninas que servem no exército, que cuidam da segurança da gente. Cada segundo que você está lá, como Israel é muito visado para atos terroristas, tem várias pessoas que estão vigiando, passando a noite inteira, e são jovens, né? Meninas de 18 anos, que estão guardando a nossa segurança. Bom, nessa foto aqui, estou eu, Carminha, a minha irmã Regina e a Raquel Racheves. É uma jornalista. É judia, vive em Israel há mais de 30 anos. Aqui é uma congregação cristã em Kfar Saba. Bom, então a gente já conheceu um pouco da história, um pouco dos dados de Israel, dados econômicos, população. E aqui nós vamos ver um resumo do que a igreja deve fazer. E como a igreja somos nós, onde 2 ou mais estiverem, lá o Senhor estará, este também é o que nós devemos fazer. Então, devemos abençoar a Israel e a seu povo, devemos interceder por Israel, devemos, se possível, contribuir financeiramente. É um mito dizer que Israel só tem gente rica, Israel é dono do mundo, Israel controla o mundo. Isso é uma das mentiras, das falácias que são ditas a respeito de Israel. Também, se for possível, você deve pisar em Israel, você deve ir. E o que eu entendo como mais importante que nós devemos fazer é entender o papel de Israel no plano de Deus. E entendendo o papel de Israel no plano de Deus, nós vamos entender o nosso papel. E aqui eu vou dar uma pincelada geral sobre a existência de Israel. Porque se olharmos, não teria nem lógica de Israel existir até hoje. Vocês viram o tamanho de Israel. É minúsculo. Ela é cercada de inimigos por todos os lados. Tem inimigos poderosos como o Irã, que quer destruir Israel. Então, em Deuteronômio 11:12 diz assim: terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente,
desde o princípio até o fim. Então, eu entendo que é pela mão de Deus que ele existe até hoje, porque contra tudo e contra todos, contra tanta perseguição que os judeus sofreram na vida, Israel ainda existe fisicamente naquele lugar. Quando se vai, a cidade tem o mesmo nome, os locais são os mesmos. Então, é importante a gente conhecer a história, a cultura, e isso a gente vai saber através da Bíblia, que vai contar toda a história do povo, e através de leitura, de participação em eventos, seminários, e é o tipo de conhecimento que nós vamos nos aprofundando. Sabemos que Israel ele tem um apreço por tecnologia e inovação, porque não é como o Brasil, que tem uma extensão tremenda, que tem todo tipo de mineral, que tem água, rios. Nós vimos ali o Rio Jordão, é um riacho. Então, eles têm que se voltar para a tecnologia, para a inovação. A questão da educação é muito importante. Por quê? Porque todos os judeus são estimulados a saber ler desde a época da Idade Média, desde antes, porque é importante conhecer a Bíblia. E uma característica interessante é que o empreendedor, por ser essa nação conhecida hoje como uma nação startup de tecnologia e inovação, há muitos empreendedores, mas eles não são como a gente, que se você fracassou, você muitas vezes é rejeitado. Lá não. É como Thomas Edison. Ele, para chegar à luz, ele tentou 600 e tantas vezes. Então, há um respeito pelo empreendedor e pelo fracasso, porque já é uma forma de você saber como não fazer. E aqui eu vou deixar, vocês estão vendo, os sites para consultar informações sobre Israel. O Consulado de Israel no Rio de Janeiro, aqui tem um site que você faz uma viagem virtual sobre Israel. Tem o Ministério Internacional da Restauração, que no seu site tem uma página sobre Israel. Tem a Embaixada Cristã em Jerusalém. Tem o Consulado Geral em São Paulo. E tem a página da vozdeisrael.com.br. Então, agora nós vamos ver um filme rapidinho sobre o Israel hoje, o Israel moderno.